Jornal das 5, com o Luís Soares, o Chega admite avançar com uma comissão parlamentar de inquérito putestativa, já em setembro, à Operação Influencer, se o PSD insistir em chumbar a iniciativa do partido. O PSD anunciou que não vai viabilizar a comissão de inquérito proposta pelo Chega, à Operação Influencer, por entender que a política não deve invadir o espaço que cabe à Justiça. Esta tarde, André Ventura foi confrontado com esta posição e não exclui, Vasco Maldonado Correia, agora em direto, não exclui avançar com pedido potestativo, ou seja, obrigatório na próxima sessão legislativa. O que não quer dizer, Luís, que não vá avançar com a proposta da Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso da Operação Influencer no Parlamento já esta semana. O objetivo aí é, claro, obrigar o PSD a dizer de viva voz que não quer que essa comissão veja a luz do dia. Primeiro vamos avançar com uma comissão de inquérito já esta semana para que seja discutida no plenário da Assembleia da República e para que todos assumam as suas responsabilidades. Isto não é uma questão de que, o Chega tem o direito, que é o segundo maior partido, a usar um potestativo e vai usar o potestativo. Não. Primeiro tem que dizer aos portugueses porque é que não querem esta comissão de inquérito. E porque é que não é só esconderem-se atrás do cortinado. É dizerem perante o plenário da Assembleia da República que há um primeiro-ministro que cai por suspeitas de corrupção, por suspeitas de negócios duvidosos e os dois principais partidos acham que não se justifica que o Parlamento investigue. Portanto, não é só para setembro. Nós vamos dar entrada esta semana de um pedido de comissão de inquérito aos negócios da Operação Influencer. Sendo chumbada essa proposta, como o PSD já indicou que será, aí sim avança o direito potestativo do Chega a abrir a Comissão Parlamentar de Inquérito, que só pode acontecer a partir de setembro, na abertura da próxima sessão legislativa. Ventura acusa mesmo o PSD de estar a querer proteger António Costa por ter medo que no futuro o PS possa abrir o mesmo processo a Luís Montenegro, no caso Spin Viva. O líder do Chega passou aqui pela Junta de Freguesia de Arroios para falar sobre problemas da imigração e à boleia desse tema voltou também ao chumbo da pena acessória da perda de nacionalidade pelo Tribunal Constitucional. Defende por isso agora um de dois caminhos. No que depende da nossa iniciativa, eu acho que devem ser feitas duas coisas. Uma confirmação ou, caso não se queira, por se entender que há dúvidas sobre a vontade do povo português, um referendo. Nessas duas lógicas nós estamos disponíveis para dar consequência a isto. Em Portugal nós temos que ter regras. Quem vem para cá tem que cumprir regras. Quem chega a Portugal, quem tem nacionalidade portuguesa, quem obtém a residência portuguesa, não pode vir para cá cometer crimes. Acho que ao fim do dia, se há dúvidas sobre isto, é o povo português quem as deve decidir. Ou seja, ou reconfirmação no Parlamento, usando a maioria de 2/3 que aprovou a lei, ou levar a questão a referendo. É a vontade de André Ventura, que explica que vai falar ainda esta semana com o PSD para debater o tema. Vasco Maldonado Correia, aqui em direto, ele que acompanhou esta iniciativa de André Ventura, em que o líder do Chega admite avançar com uma comissão parlamentar de inquérito potestativa à Operação Influencer se o PSD chumbar, iniciativa que o partido vai apresentar ainda esta semana. Está entregue o pré-aviso da CGTP para a greve geral de 3 de junho. O secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, apela à convergência contra o pacote laboral. O pré-aviso foi entregue no Ministério do Trabalho aos jornalistas. Momentos antes da entrega, Tiago Oliveira apelou à mobilização dos trabalhadores e avisa que o momento de contestar as propostas do Governo é agora. Não é depois de casa roubada que vamos pôr trancas à porta. É agora que temos que lutar, é agora que temos que derrotar o pacote laboral. De parte do mundo do trabalho há uma rejeição total. Estes 9 meses provaram isso. Há uma rejeição enorme da parte dos trabalhadores relativamente ao pacote laboral. O secretário-geral da CGTP acusa ainda a Ministra do Trabalho de demonstrar um completo alienamento da realidade do mercado laboral. Pouco antes destas declarações de Tiago Oliveira, a Ministra Maria do Rosário Palma Ramalho recusou comentar a greve geral da CGTP. A Ministra explicou aos jornalistas qual a versão do pacote laboral que deve ser discutida em Conselho de Ministros. A base da nossa proposta deverá ser o anteprojeto que foi aprovado já em Conselho de Ministros em julho do ano passado, mas bastante diferente da versão inicial desse anteprojeto, porque com certeza que incorporará todos os contributos que o Governo entenda úteis e que se produziram durante estes 9 meses. Garantia da Ministra do Trabalho, que refere também que está apta para continuar no cargo até ao dia em que o Primeiro-Ministro disser o contrário. Declarações à margem da assinatura de um acordo para reforçar o apoio domiciliário em várias associações e lares espalhados pelo país. Ainda nas centrais sindicais, a UGT condena o que diz ser ataques sem respeito pela diferença.
em causa as declarações do Primeiro-Ministro este fim de semana. Declarações a propósito da reforma laboral. O Luís Montenegro referiu que o país precisa de sindicalistas com arrojo. Enquanto líder do PSD, numa iniciativa em Porto-Mós, Luís Montenegro criticou estruturas que, diz, funcionam com os enquadramentos do século passado para serem competitivas no século XXI. Em comunicado, mas sem nunca referir, o Primeiro-Ministro, a UGT deixa um apelo à valorização da concertação social e condena o que diz serem ataques sem respeito pelas diferenças. A UGT promete continuar a desempenhar um papel de diálogo na concertação social e recorda que esse trabalho não se esgota na legislação laboral. O Partido Socialista acusa o Governo de querer responsabilizar os sindicatos pelo chumbo do pacote laboral. José Luís Carneiro critica o Executivo por entrar em colisão com os representantes dos trabalhadores, em vez de procurar soluções. Lembra ainda que não chegou nenhum documento final à Assembleia da República e, por isso, o líder do PS pede para que o Governo assuma responsabilidades sobre a lei laboral e deixa uma acusação. Como acontece em tudo, procura sacudir a água do capote. Para onde é que está a tentar sacudir a água do capote agora? Para as associações representativas dos trabalhadores, para os sindicatos. Isso é inaceitável e é incompreensível. E agora que chegou à Assembleia da República, o PS vai dar o seu contributo? Não, ainda não chegou nada. Declarações do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, que esteve esta manhã em Oliveira do Hospital a visitar uma escola profissional. E ao contrário do PCP, Aguiar Branco vai apresentar um voto de pesar pela morte de Carlos Brito. Apesar de ter sido braço direito de Álvaro Cunhal e um dos operacionais com maiores responsabilidades no Partido Comunista, Carlos Brito mereceu apenas uma nota de pesar de 28 palavras por parte do PCP e a pedido dos jornalistas, como fez questão de referir o Partido Comunista. Agora, o Presidente da Assembleia da República apresentou um voto de pesar para ser votado na sexta-feira, em que destaca o legado de combate político. Este voto apresentado por Aguiar Branco deve agora integrar um outro que já tinha sido também apresentado pelo Bloco de Esquerda. E há outras notícias a marcar a tarde desta segunda-feira, 11 de maio. Ficaram em prisão preventiva 4 dos 14 polícias detidos no âmbito dos casos de tortura e violações na esquadra da PSP do Rato em Lisboa. No entanto, a medida de coação poderá passar para prisão domiciliária. A informação foi prestada aos jornalistas pelo Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa. A juíza de instrução aplicou a medida de coação mais gravosa a 4 arguidos por um crime de abuso de poder e 2 crimes de tortura. Foi ainda determinada a proibição de contactar, por qualquer meio, seja direto ou indiretamente, com os ofendidos. Já saída do Tribunal, o advogado de vários dos arguidos, Carlos Melo Alves, admitiu recorrer das medidas de coação e explica que os factos em causa estão relacionados com o exercício de funções. Não são situações daquelas em que existem agressões gratuitas, em que se viram passar o detido na esquadra e que os agrediram, tem que ver essencialmente com o exercício das funções. Em princípio vamos recorrer, mas temos os 30 dias para fazer isso. Carlos Melo Alves, advogado de 5 dos detidos neste caso, os restantes 10 polícias ficaram em liberdade, 2 com suspensão do exercício de funções e proibição de contacto com os ofendidos por suspeitas de um crime de abuso de poder e um crime de tortura, e também 8 deles com termo de identidade e residência. Subiu para 6 o número de feridos no tiroteio na cidade francesa de Nice, tiroteio que aconteceu depois de almoço. 2 suspeitos num carro no bairro de Moulins, em Nice, dispararam vários tiros que provocaram estas vítimas mortais. Agora as autoridades avançam que o número de feridos duplicou. De acordo com o Le Figaro, há 3 feridos ligeiros e 3 em estado grave. Por agora, os motivos do tiroteio são ainda desconhecidos. O capitão do Ondius, o navio afetado pelo surto de antavírus, deixou hoje uma mensagem nas redes sociais. Agradece tanto aos passageiros como à tripulação pelo apoio nestas circunstâncias difíceis, sem se esquecer também as vítimas mortais causadas pela doença. Das 54 pessoas que permanecem no navio, 28 devem desembarcar esta tarde em Tenerife, 26 devem continuar ainda a bordo do navio a caminho dos Países Baixos. E este fim de semana, Ricardo, houve em Lisboa um concerto de grupo de K-pop, as Twice. Sabes quem são? Não faço a menor ideia. K-pop é uma das minhas lacunas. Pronto, mas posso explicar que é um dos grupos de K-pop de maior sucesso a nível global, com concertos com vários estádios esgotados. O mesmo aconteceu no Mel Arena, no sábado, em Lisboa, e entre a plateia alguém saltou à vista. Não sei se já viste os vídeos, não sei se sabes de quem falo. Não, fim de semana não consegui acompanhar, mas... Foi o ex-presidente Marcelo Rebelo de Sousa, esteve presente neste concerto. Foi ver um concerto, das Twice. De resto, há vários vídeos de fãs deste grupo que mostram Marcelo Rebelo de Sousa no concerto. Num deles vê-se mesmo o ex-presidente a esticar o polegar para o vídeo, como quem está a gostar daquilo que
que vê e, portanto, acabou por ter também uma estrela neste concerto. Importa dizer também que este concerto das Twice foi a estreia em Portugal do grupo, mas também a primeira paragem de uma digressão europeia que vai passar por Barcelona, Paris, Berlim, Colónia, Amsterdão e Londres. Tenho que dedicar mais atenção e tempo ao K-pop. Eu tenho mesmo alguma dificuldade em compreender este fenómeno, confesso. Temos que falar mais sobre isto um dia. Mas isto deve-se ao facto de eu ser mais velho que Marcelo Rebelo de Sousa. Acho que a explicação está aí. O Luís Soares vai regressar às 5h30 para atualizar as notícias.